Oi, pessoal! A nossa análise de hoje é inspirada num livro fascinante do Carlos Domingos, o Oportunidades Disfarçadas. A gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa. E se os maiores problemas da vida fossem, na verdade, os nossos maiores sucessos, só que esperando para acontecer? Bom, a primeira coisa que vem à mente é que são coisas ruins, né? Mas e se essa fosse só metade da história? Hoje, a gente vai dar uma olhada na outra metade. Então, vamos começar com uma coisa curiosa: o nosso problema com os problemas. Parece que está no nosso DNA, sabe? A gente tem essa tendência quase universal de encarar um problema como um obstáculo puro e simples, algo para a gente evitar a qualquer custo. Pensa bem: crises, reclamações, limitações, tudo isso geralmente dispara sentimentos de frustração, de derrota. E o livro argumenta que essa reação, por mais que seja natural, funciona quase como uma venda nos olhos. Ela nos impede de enxergar a oportunidade, que muitas vezes está ali, escondidinha logo atrás do obstáculo. E é aqui que entra o pulo do gato, o ponto central da nossa conversa. A tal da mentalidade da oportunidade. A ideia do livro é basicamente uma mudança radical de perspectiva. É a arte de olhar para esses aparentes negativos e enxergar eles com uma luz completamente diferente. Essa é a definição. Sabe, as soluções mais criativas, os saltos de inovação mais gigantescos, eles raramente vêm de um mar de calmaria. Na verdade, eles nascem justamente da necessidade de navegar em águas bem turbulentas. E olha, essa citação do Einstein cai como uma luva aqui. Situações difíceis forçam a gente a sair da nossa zona de conforto, daquilo que a gente já sabe, e nos empurram para o território infinito do que a gente pode imaginar. Certo. Mas, na prática, onde é que a gente encontra essas oportunidades? O livro nos dá um mapa e a gente vai seguir essas pistas com alguns exemplos que são, sinceramente, incríveis. O autor aponta para 3 lugares que a gente raramente olha quando busca inspiração, mas que são verdadeiras minas de ouro para essas oportunidades disfarçadas. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Nossa primeira parada, erros. Imagina só, lá na Procter Gamble, finalzinho do século XIX. Um funcionário, sem querer, deixou a batedeira de sabão ligada por muito mais tempo do que devia. Um simples descuido. E qual foi o resultado? Um lote de sabão que tinha muito mais ar do que o normal. Em vez de jogar tudo fora, a empresa resolveu mandar para o mercado. Daí a pouco começaram a chegar cartas de clientes pedindo mais daquele sabonete que flutua. Um erro virou a principal propaganda de um produto de sucesso, o Ivory. Agora vamos para um clássico da 3M. Um químico, o Spencer Silver, estava tentando criar um adesivo super mega forte. Mas o que ele conseguiu foi o oposto. Uma cola bem fraquinha que mal grudava as coisas. Um fracasso total, certo? Errado. Anos depois, um colega dele, o Art Fry, lembrou daquela cola inútil quando estava precisando de um marcador de páginas que não ficasse caindo do livro de hinos dele. Aquela cola fraca era, na verdade, perfeita para isso. E foi assim que nasceu o Post-it, tudo a partir de um suposto erro. Vamos agora para a segunda fonte, as limitações. Nos anos 70, a super tradicional indústria de relógios suíça estava à beira do colapso. Ela foi praticamente dizimada pelos relógios digitais baratinhos que vinham da Ásia. O que fazer quando o fim parece certo? A limitação extrema, o risco de falir, forçou uma inovação que ninguém imaginava. Eles não podiam mais competir com base na tradição, então o que eles fizeram? Reinventaram o relógio como acessório de moda. O Swatch não só salvou a indústria, como a redefiniu completamente. Uma reinvenção total que nasceu da beira do abismo. Essa história da Sony é fantástica. Ela mostra como a falta de dinheiro pode ser um baita catalisador para a criatividade. Sem grana para marketing, a Sony foi obrigada a inventar uma das táticas de guerrilha mais geniais da história, literalmente criando uma demanda que não existia. E aqui vai outra limitação severa, uma crise econômica que simplesmente acabou com o mercado de luxo. A Cadillac estava vendo suas vendas despencarem. Era um cenário, assim, desesperador. E aí, no meio da depressão, as vendas da Cadillac aumentaram 70%. Como? O presidente da empresa, Nicholas Dreystadt, percebeu algo que ninguém mais estava vendo. Uma nova elite negra que estava surgindo, cheia de médicos, advogados, artistas, e que era completamente ignorada pelo mercado de luxo. Ao ousar vender para esse público, a Cadillac não só sobreviveu, ela prosperou no meio da pior crise. E com isso, a gente chega na terceira fonte, os críticos.
Ou melhor dizendo, os clientes. A história da Avon é um exemplo perfeito de como ouvir o que o mercado realmente quer pode mudar o jogo completamente. A reclamação que estava ali, implícita, a gente não quer seus livros, escondia a verdadeira oportunidade de negócio. Esse caso aqui é fascinante. Um cliente, o Lord Montague, não só reclamou que faltava um símbolo no capô do seu Rolls-Royce, ele foi além. Contratou um escultor e mandou fazer o dele. E o que a Rolls-Royce fez? Em vez de ignorar a crítica, eles abraçaram a ideia. Eles viram o valor na sugestão daquele cliente e a transformaram num dos símbolos de marca mais famosos do mundo. Imagina só, a crítica de um único cliente virou o símbolo eterno de uma marca de luxo. Então, depois de todas essas histórias, o ponto central é esse. A meta não é tentar evitar problemas, mas sim aprender a usar os problemas a nosso favor. É uma mudança de chave na mentalidade, sabe? Deixar de ser reativo para ser proativo, deixar de ser vítima para ser criador. Resumindo a ópera, erros, limitações e críticas não são apenas barreiras. Eles são, na verdade, placas de sinalização. Elas podem apontar para novas direções, revelar mercados que ninguém está vendo e nos forçar a ser muito mais criativos do que a gente jamais pensou que poderia ser. E para a gente fechar essa análise, fica a provocação, né? Qual problema está aí, na nossa frente, hoje? Seja na vida pessoal, no trabalho, se a gente parar para olhar com essa nova lente, que oportunidade incrível pode estar ali, escondidinha, só esperando para ser descoberta.